Eu não queria voltar ao assunto Neymar, mas diante dos desdobramentos do caso, não posso deixar de abordá-lo novamente. Creio que esse caso será de muita valia para expormos o que é realmente o feminismo e a legislação e o judiciário que lhes dão guarida. É um passo, é um tijolo, mas de tijolo em tijolo se constrói uma casa. Vários inscritos me passaram esses links dos projetos apresentados, mas um me pediu especialmente se eu poderia citar o seu nickname. Então eu vou satisfazê-lo. É o Abetiba. Valeu, Abetiba. Após caso Neymar, deputados apresentam 5 projetos no mesmo dia contra a denunciação caluniosa. 5 deputados federais apresentaram nesta quinta-feira, 6, projetos de lei diferentes para agravar a pena em casos de denunciação caluniosa. O movimento acontece no dia seguinte à divulgação de um vídeo em que a mulher que acusa Neymar de estupro aparece dando tapas nele. Parece que o caso abriu a caixa de Pandora e deu uma injeção de coragem a certos parlamentares. Estava demorando. Após a divulgação das imagens, parte da opinião pública passou a defender o atacante da seleção brasileira, afirmando que Nagila Trindade estaria mentindo em suas acusações. Os projetos foram apresentados pelos deputados Enéas Reis, PSL Minas Gerais, Carlos Jordi, PSL Rio de Janeiro, Heitor Freire, PSL Ceará, Celso Sabino, PSDB Pará, e Cabo Júnior Amaral, PSL Minas Gerais. Dos 5 projetos de lei, 4 deles falam especificamente de denunciação caluniosa contra a dignidade sexual. Apenas o PL 3.361/19 de Heitor Freire não trata do assunto e pede o aumento de 1/3 da pena se a denunciação caluniosa imputar à vítima a prática de crime hediondo. No projeto protocolado por Enéas Reis, o deputado afirma que o atual entendimento do Supremo Tribunal de Justiça sobre casos de crimes sexuais permite, abre aspas, que mulheres esculpidas de má fé imputem a prática de falsas condutas criminosas a outrem. Fecha aspas. Finalmente parece que os homens do legislativo estão começando, pelo menos, a propor projetos. É o mínimo que se esperava. Um projeto, uma proposição, isso vai criando uma massa crítica. Vai chamando a atenção dos iludidos para o sistema feminista, que age como um rolo compressor. Nós sempre dizíamos, enquanto a coisa não começar a pegar os tubarões, as sardinhas vão continuar sendo espremidas dentro da lata. Continuando, ele usa um texto bíblico para basear seu argumento. Um dos exemplos mais tradicionais desse tema é a síndrome da mulher de Potifar, pertencente a um texto bíblico no livro de Gênesis. A teoria dessa síndrome gira em torno da história do escravo José, Potifar, general do exército do rei, e sua esposa, que ao tentar seduzir José e ser rejeitada por este, imputou-lhe falsamente conduta criminosa relacionada à dignidade sexual, culminando na pena de cárcere a José. Ressalta-se que a imputação de falso crime sexual a alguém provoca danos irreversíveis. Lógico. É importante frisar que mesmo quando acusado é inocentado, esse não terá sua imagem e reputação recuperada. Assim sendo, é repudiado pela sociedade. Continua o deputado, que pede o aumento da pena em até 1/3. O texto é igual ao do PL apresentado por Carlos Jordi. Mas por que ele esperou tanto tempo para se pronunciar sobre isso se ele já sabia o que estava acontecendo? Por que agora eles viram que pode sobrar para eles? Enquanto era o João dos Anzóis, que ia para a cadeia, ninguém se importava. Mas está valendo.
De qualquer forma está valendo. Quem sabe o caso nos serviu para colocar uma injeção de coragem nesses parlamentares. Continuando. O deputado Celso Sabino propõe que a pena seja aumentada em 1/4 em casos de denunciação caluniosa contra a dignidade sexual. Ele argumenta que, abre aspas, nos últimos anos parece surgir uma verdadeira indústria de falsas acusações de estupro. Fecha aspas. A impunidade da denunciação caluniosa permite que pessoas esculpidas de má fé continuem dia após dia, parceiro após parceiro, a praticar este ato criminoso. Fecha aspas, diz. Para o parlamentar, uma punição severa poderá impedir o excesso de inocentes presos, com suas vidas destruídas. Certíssimo. Mas isso deveria ter sido proposto há muito tempo atrás. Mas está valendo. Já o PL 3.388/19 do cabo Júnior Amaral propõe que a pena seja triplicada se o crime falsamente imputado for contra a dignidade sexual. Abre aspas. Quando a falsa imputação é relacionada aos crimes contra a dignidade sexual, a conduta se mostra ainda mais gravosa, constituindo-se em um verdadeiro assassinato de reputação, podendo inclusive gerar risco de vida para a vítima, uma vez que os crimes sexuais acendem compreensivelmente o furor público, diz o projeto. Mas é lógico. Além do furor público, os presos vão fazer horrores com um acusado de estupro. Continuando, os 5 projetos apresentados nesta quinta estão aguardando o despacho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pelo Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, elogiou os deputados Carlos Jordi e Cabo Júnior Amaral pelos projetos protocolados. Parabéns aos deputados do PSL Cabo Júnior Amaral, Minas Gerais, e Carlos Jordi, Rio de Janeiro, que, atentos ao caso do Neymar Júnior, protocolaram projetos de lei para agravar pena de mulheres inescrupulosas que acusam falsamente homens de crimes e calúnias. Acredite, tem mulher bandida que faz carreira assim. Ele finalizou. Boa posição a tua, Eduardo Bolsonaro. Mas você mesmo já devia ter apresentado esse projeto, pois sabe o que já sofreu nas mãos da dona Patrícia Leles. Agora a minha opinião a respeito desses projetos. Infelizmente não vão passar. Tomara que eu queime a minha língua. Mas pela análise da conjuntura política, os parlamentares não vão se indispor com o eleitorado feminino. Podem esperar uma avalanche de ameaças de feministas e mulheres modernetes, dizendo que não irão dar mais seu voto para quem votar a favor do projeto. Aliás, as feministas já estão em polvorosa. E os políticos vão tremer as perninhas e vão engavetar os projetos. Mas não deixa de ser uma boa iniciativa. Coloca na boca do povo as falsas acusações de estupros. Quem sabe isso não sirva para acordar uma boa quantia de homens cabeças ocas. E agora, a outra matéria aqui sobre a advogada feminista. Após assumir defesa de Neymar, advogado feminista é afastada de organização que defende mulheres. Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher emitiu comunicado informando o desligamento de Mayra Fernandes. Mayra Fernandes, advogada feminista, isso nem poderia existir, primeiramente. Que recentemente assumiu a defesa de Neymar no caso em que o jogador é acusado de estupro e agressão pela modelo Nájila Trindade, foi desligada do CLADEN, Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Em um comunicado divulgado ainda nesta quinta-feira, 6, o órgão explicou o que motivou a decisão.
Vou ler o comunicado. Comunicado público sobre a defesa do caso Neymar Júnior. Brasil, 6 de junho de 2019. O Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, CLADEM Brasil, vem a público comunicar que, entendemos que toda e qualquer pessoa tem direito à defesa dentro dos limites processuais estabelecidos pela ordem jurídica. De modo que, considerando as recentes denúncias envolvendo o jogador Neymar, a ele deve ser assegurado o devido processo legal. Que bonitinho, né? Elas começam bem fofinhas. Entendemos também que todo e qualquer advogado e advogada tem constitucionalmente o direito ao livre exercício de sua profissão, descabendo perquirir-se publicamente acerca dos motivos pelos quais um ou outro caso lhe é oferecido e aceito. Contudo, sendo o CLADEM uma organização composta por advogadas feministas, com mais de 3 décadas de atuação ética em defesa dos direitos das mulheres e, por consequência, de luta contra a violência simbólica que se expressa dentro e fora do sistema de justiça criminal em casos a envolver violência contra as mulheres, em especial quando o debate público versa sobre o estupro, comunica que a advogada Mayra Fernandes, recentemente contratada para a defesa do jogador Neymar Júnior, conforme tomamos conhecimento via imprensa, já não mais pertence à nossa organização. CLADEM Brasil. Parabéns! Esse comunicado precisa ser arquivado. Isso deixa explícito o que eu venho dizendo há mais de um ano. O feminismo não se trata de igualdade. Se trata de defender as mulheres sob quaisquer circunstâncias. Nem que para isso um homem seja preso inocentemente. E qualquer um que contrarie os ditames do feminismo será escorraçado. Estão vendo, feministas? Estão vendo a ideologia que vocês estão defendendo? E reparem que elas têm a desfaçatez de dizer que toda pessoa tem direito à defesa, desde, é claro, que não seja alguém ligado ao feminismo. Aqui, no caso, seria a pessoa que faz a defesa que não fosse ligada ao feminismo, que é o caso da advogada. Agora vamos analisar o que diz a advogada feminista que assumiu o caso. No momento em que se decidiu assumir o caso do jogador, Mayra explicou em suas redes sociais o que a fez ir de contra seus ideais feministas para defender um homem acusado de estupro e agressão. Abre aspas. Fui procurada para defender o jogador Neymar Júnior por 2 advogados que muito admiro e que sempre foram muito próximos da causa feminista, Davi Tangerino e Salo de Carvalho. Pedi para analisar os autos e me convenci absolutamente de que se trata de uma falsa acusação de estupro. De modo geral, a advocacia criminal prescinde desse tipo de análise, por amor ao direito de defesa. Mas, no meu caso, pela minha trajetória como feminista, na defesa dos direitos das mulheres, essa análise era importante. O que vi me deixou em tudo confortável para exercer a defesa do cliente, por compreender que uma acusação criminal injusta destrói a vida de uma pessoa e por entender que uma falsa acusação de estupro não ajuda a causa feminista. Primeiro deslize. Ela entende que uma falsa acusação de estupro não ajuda a causa feminista. Aqui, ela revela que continua feminista. Em seguida, ela diz: uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no país. Um registro falso de estupro não contribui em nada para diminuir ou combater esse crime. Segundo deslize. Se ela acha que o Neymar é inocente, então como ela pode afirmar categoricamente
que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Assim como ela acha o Neymar inocente, existem milhares de homens sendo falsamente acusados de estupro e que são igualmente inocentes. Uma fala estranha, né? No mínimo estranha. Ela continua. Espero poder, ao lado dos demais colegas, contribuir para provar a inocência de um rapaz que, famoso ou não, cometeu o crime imputado a ele. A minha trajetória como feminista, ativista de direitos humanos e advogada criminal é longa e conhecida. Sempre me pautei pela defesa da verdade, sempre fui fiel a valores e preceitos éticos, tanto em minha militância quanto em minha atuação profissional. Nesse episódio me mantenho reta nessa direção e estou tranquila por defender a justiça e a verdade, disse Mayra. Não dá para acreditar muito no que ela fala. Se ela é uma militante feminista, como ela sempre se pautou, como que ela sempre se pautou pela verdade e foi fiel a valores e preceitos éticos? Que história é essa? Feminista defendendo a justiça e a verdade? Será que encontramos finalmente uma geladeira preta? Uma mosca branca? Eu estou sentindo o cheiro de dinheiro nessa parada. Mas, de qualquer forma, é até válido que uma advogada que se diz ser feminista defenda o Neymar. Sabem por quê? Porque a justiça dará mais credibilidade a ela do que se fosse um advogado homem. Por incrível que possa parecer, é melhor que uma mulher defenda o Neymar. Lembram quando eu disse que o homem separado só deve ir à casa de sua ex-esposa acompanhada de um homem e de uma mulher, ou quem sabe até de 2 mulheres? Eu disse isso porque a palavra da mulher tem mais credibilidade perante a justiça. Uma mulher depondo a teu favor é melhor do que 4 homens te defendendo. A justiça vai olhar e dizer, opa, o cara tem 2 testemunhas mulheres. Vamos com calma. Eu sei que não é fácil arrumar testemunhas mulheres. Você vai ter que correr atrás delas, porque elas não vão se apresentar espontaneamente. Mas, de repente, uma mulher mais velha, mais vivida, uma vizinha que te viu crescer, sempre tem como achar mulheres testemunhas. Ainda. Porque vocês já sabem, a palavra do homem quase não tem validade, a não ser que você apresente homens conhecidíssimos na sociedade pela sua conduta ilibada e irrepreensível. Homens comuns, por mais que estejam dizendo a verdade, a justiça não fará conta. Era isso por hoje, pessoal. Até mais.